Você está começando a aprender alemão e está com dificuldade de entender a posição do verbo nas frases? Afirmativas, V-Frage, Ja-Nein-Frage, imperativa, etc. Então, olha aqui esse vídeo para você. Vem comigo. Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas. Seja muito bem-vindo ao Kicademy. Então, vamos começar falando das frases afirmativas, ou seja, as Aussage. Eu tenho aqui 3 exemplos. O nosso primeiro exemplo, Sie telefoniert. Ela fala ao telefone. Aqui está o meu sujeito, Sie, ela, na posição número 1, posição 1. E aqui eu tenho o verbo telefoniert, conjugado, conforme o sujeito, na posição número 2, zwei. No meu segundo exemplo, heute arbeite ich. Hoje eu trabalho. Eu tenho na posição número 1 um advérbio, heute, hoje, na posição número 1. O verbo na posição número 2, zwei, conjugado, conforme o sujeito, que vem logo em seguida, após a posição número 2. Eu tenho aqui o meu terceiro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho um verbo separável, que é o verbo, anrufen, que é ligar, né? Ich rufe später an. Aqui eu tenho o radical do verbo separável na posição número 2. O prefixo separável lá no final da frase, como de costume. E na posição número 1, eu tenho aqui o sujeito. Ich rufe später an. Eu ligo mais tarde. Olha, se você ainda tem dúvida com verbos separáveis, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O link está aqui na descrição. Vai lá, assiste o vídeo, tira suas dúvidas e depois você também pode voltar aqui e a gente continua falando sobre isso. É importante que você esteja craque, que você esteja fera em verbos separáveis, porque senão você vai ver isso aqui, vai acabar ficando meio perdido, ok? Então, vamos lá. Tá, o que todas essas 3 frases aqui têm em comum? Todas elas têm aqui, ó, na segunda posição, o verbo, né? No caso, o verbo separável é o radical, né? Mas ele tá, de qualquer forma, ele tá na segunda posição. E é isso que a gente tem que prestar atenção na Aussage, na frase afirmativa. O verbo vai vir na segunda posição, ok? Agora, vamos ver como é o caso das V-Frage. Mas, antes da gente começar a falar sobre isso, se você ainda tem dúvidas sobre V-Frage, ou se você ainda não aprendeu, a gente também já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, o link está aqui na descrição. Vai lá, assiste o vídeo, tira suas dúvidas, e depois você volta aqui e a gente continua falando sobre V-Frage, ok? Vamos lá. Já viu o vídeo? Já tirou suas dúvidas? Então, vem comigo. No primeiro exemplo, wie heißt du? Eu tenho na posição número 1, posição 1, uma V-Wort. Você lembra das V-Wort? Wie, was, wer, warum, wo, wohin. E por aí vai, né? Tá aqui. Na posição número 1, na posição número 2, a gente tem o verbo conjugado, conforme o sujeito, e o sujeito vem logo em seguida, após o verbo. Ok? No nosso segundo exemplo aqui, eu tenho um verbo separável. Wo steigst du aus? Steigst du aus? Aussteigen é o meu verbo separável. Aussteigen, que quer dizer descer, descer do ônibus, descer do carro, né? Descer do trem, enfim, aussteigen. É um verbo separável, assim como na Aussage, a gente vai ter o radical na posição número 2, aqui na posição número 1, a gente tem a V-Wort e o prefixo separável no final da frase, como de costume, com os verbos separáveis, né? E o sujeito, mais uma vez, vem seguindo o verbo, ok?
Agora, vamos ver como é que fica a situação do verbo nas Ja- oder Nein-Fragen. Vamos ver aqui o meu primeiro exemplo. Heißt du Maria? Você se chama Maria. Aqui na posição 1, diferente dos outros dois exemplos antes, né, das W-Frage e das frases afirmativas. Aqui o verbo ele não vai vir na segunda posição, ele vai vir na primeira. Olha só, heißt du Maria, aqui na primeira posição, o sujeito logo em seguida, ok? Aqui eu tenho um exemplo com verbos separáveis, onde o radical vai vir também na primeira posição, kommst du mit? E o prefixo separável lá no final da frase, como de costume. E o sujeito, mais uma vez, em seguida do verbo. Ok? Agora vamos ver como é que fica a situação nas frases imperativas. Então, vamos começar explicando o que são as frases imperativas. As frases imperativas, elas são aquilo que a gente pede para alguém fazer. Um pedido, um conselho, uma ordem, enfim. Eu tenho aqui o meu primeiro exemplo. Schreiben Sie bitte. Escreva, por favor. Assim como no outro exemplo das Ja-Nein-Frage, no caso das frases imperativas, a gente também vai ter o verbo na primeira posição, Position 1. E quando for um verbo separável, como é o meu segundo exemplo aqui, né? Hör auf, hör bitte auf, que é o verbo aufhören. Aufhören, o verbo separável, que quer dizer pare, né? Parar. Aufhören quer dizer parar. Aqui ele está pedindo pare, por favor. Hör bitte auf. A gente, mais uma vez, vai ter o radical na primeira posição, o meio da frase e o prefixo separável lá no final da frase, como de costume, com todos os verbos separáveis. Agora vamos ver como é que a gente faz quando tem uma conjunção como aber ou und no meio da frase. Como é que a gente faz? Fica comigo. Agora a gente vai falar da posição do verbo quando a gente tem duas frases principais unidas por uma conjunção. Muita atenção, a gente hoje não vai falar de Nebensätze, ok? A gente não vai falar de frases de orações subordinadas. Isso é assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai falar só de frases principais que são unidas por uma conjunção. Ok, pessoal? Vamos lá. No nosso primeiro exemplo aqui. Ich höre jetzt auf. Eu vou parar agora. Aufhören, né, o meu verbo separável aqui, com o radical na segunda posição, o prefixo separável lá no final da frase, como de costume, e o sujeito aqui, né? Agora, mais uma frase principal do lado dessa. Vamos lá. Ich bin müde. Eu estou cansado. Mais uma vez, o meu verbo na segunda posição e o sujeito na primeira posição. Tá. Eu vou parar agora. Eu estou cansado. Vocês repararam que a segunda frase é o motivo da minha primeira frase? Ela explica a minha primeira frase? Então, já que já tem uma ligação assim, vamos pegar e juntar essas frases numa só, com uma conjunção, para ficar mais bonita? Vamos lá. A gente vai fazer assim, olha. Eu vou tirar o ponto, né? Vou colocar aqui uma vírgula. O I vai ficar com I minúsculo, porque agora a gente já está no meio de uma frase, né? Não é mais o começo de uma frase. E aqui, entre a vírgula e o I, a gente vai colocar a conjunção denn, que quer dizer porque, explicando o motivo, né? Porque junto. Ich höre jetzt auf, denn ich bin müde. Eu vou parar agora porque eu estou cansado. A minha preposição, não, desculpa, gente, conjunção. A minha conjunção denn aqui, ela está ocupando a posição 0. Ok? Essa é a posição 0. Porque o sujeito da segunda frase, que também é uma frase principal, vai ficar na posição número 1. O verbo vai ficar na posição número 2. A conjunção, por isso, está ocupando a posição 0. Vamos para o próximo exemplo?
Heute arbeite ich. Hoje eu trabalho. Morgen habe ich Zeit. Amanhã eu tenho tempo. Vamos dar uma olhada aonde que está o verbo? Na segunda posição, né? Segunda posição. Aqui eu tenho o advérbio na primeira posição, heute, que na primeira posição geralmente fica advérbio ou sujeito, como a gente já falou antes. Aqui eu também vou ter na segunda frase, né? Morgen habe ich Zeit. Amanhã eu tenho tempo. Na segunda posição eu tenho de novo um verbo. Na primeira posição eu tenho um advérbio, que é o advérbio de tempo, amanhã, morgen. Então, hoje eu trabalho, amanhã eu tenho tempo. Logo, a gente também pode juntar essas orações com uma conjunção para deixá-la mais bonita, né? Vamos ver como é que a gente faz. Se hoje hoje eu tenho que trabalhar, mas amanhã eu tenho tempo, vamos usar a preposição mais, como é ela em alemão? Aber. Vamos tirar aqui o ponto. Vamos colocar uma vírgula. O M vai ficar minúsculo, porque agora a gente está no meio da frase, assim como o ich lá em cima, né? A gente coloca o M minúsculo. E aqui a gente coloca a conjunção aber, que nesse caso também está ocupando a posição 0. Tudo continua inalterado. Conjunção na posição 0. Depois, na posição 1, advérbio ou sujeito. Posição número 2, verbo. Ok? Agora, vamos mais para o próximo exemplo. Er liest. Ele está lendo. Sie sieht fern. Ela está assistindo televisão. Ou seja, duas pessoas que estão juntas no mesmo cômodo, né? Hoje em dia isso é muito comum, né? O casal tá lá de noite, um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra coisa. Um tá lendo, o outro tá assistindo televisão, né? Então, como é que a gente pode pegar essa oração e unir ela pra gente deixar ela junto? Ele tá fazendo uma coisa e ela está fazendo outra. Ele tá lendo e ela está assistindo televisão. E, em alemão, esse e, né? Como é? Und. Vamos pegar, tirar o ponto. A gente não vai colocar vírgula aqui, porque a gente vai usar a preposição und. E nessa preposição é uma exceção. A gente não coloca vírgula antes dela. O S vai ficar minúsculo, porque agora é um começo da frase, né? Esse Sie tem um S minúsculo. Sie, ela, S minúsculo. E aqui, na posição 0, a gente vai colocar a conjunção und. Na posição 0. Assim como nos outros casos, né? Aí fica er, sujeito, na posição número 1, liest, o verbo, na posição número 2, conjunção und, na posição 0, sujeito da nova frase principal, na posição número 1, e o verbo na posição número 2. Ok? Agora o próximo exemplo. Bleibe ich zu Hause? Gehe ich spazieren? Estou perguntando a mim mesma, né? O que eu faço? Eu fico em casa, bleibe ich zu Hause, fico em casa. Ou eu vou dar uma volta, gehe ich spazieren? É uma Ja-Nein-Frage, né? No caso de Ja-Nein-Frage, como é que a gente faz mesmo? O verbo fica onde? Na primeira posição. E em seguida vem o sujeito. Aqui está o verbo, na posição 1. E o sujeito em seguida. Aqui mais outra Ja-Nein-Frage. Gehe ich spazieren? Eu dou uma volta. O verbo na posição 1. Logo em seguida, o sujeito. E aí, agora como é que eu ligo essas... Aqui eu tenho uma pergunta Ja-Nein-Frage. Aqui eu também tenho uma Ja-Nein-Frage. Como é que eu junto elas? Né? Eu faço uma coisa, eu fico em casa, ou eu faço a outra, eu vou sair dar uma volta. O que eu faço? Ou
como é que a gente fala ou em alemão? Oder. Então, vamos tirar aqui o ponto de interrogação. O G de GI vai ficar minúsculo, porque a gente está falando, está usando agora no meio da frase. E aqui a gente coloca a preposição oder. Não, desculpa, a conjunção oder na posição 0, mais uma vez. E antes dela, a gente também não coloca vírgula. Praticamente, praticamente antes de todas as conjunções, a gente coloca uma vírgula em alemão, com algumas exceções. Und e oder são essas exceções. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa seu joinha aqui para mim, isso é importante para mim. Se inscreve no canal, tá? Eu quero você aqui comigo. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que estiver aprendendo alemão. Talvez o vídeo também seja útil para ele. Tchau, bis zum nächsten Mal.